Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à quinta-feira, que tem como título Graça para a Obediência. Quero primeiro pedir desculpa que o vídeo de ontem, não sei porque o áudio ficou ruim no final, então eu tive que cortar, mas eu acredito que ficou ali claro o pensamento. Eu fiz uma pergunta no final: quem é o Israel espiritual? E claro, Israel espiritual somos nós que aceitamos essa mensagem de Cristo. E assim, quando Estevão morreu, foi o primeiro mártir, e agora o povo de Israel deixou de ser esse povo da promessa, e a promessa passou para todo aquele que crê em Jesus e aceita como Salvador. Mas a lição de hoje se concentra no aspecto da mulher vestida de escarlate e púrpura, como descreve ali Apocalipse 17, e ela monta sobre uma besta escarlate e diz que o seu vinho passa de mão em mão e embebeda todo mundo. E o que seria esse vinho? Ellen White diz, e a Bíblia também, quando você olha o contexto, que são as falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas a gente estudou essa semana: imortalidade da alma, também o domingo como dia de guarda, então a anulação do sábado. Esses seriam alguns dos enganos que ela tem colocado. Repetidamente, Satanás tem usado dessas falsidades, levando a muitos ao engano. Apocalipse 18, 4 e 5 faz um apelo de Deus às multidões. E que apelo é esse? O apelo é: sai dela, povo meu. Deus convida para sair, para não ser cúmplice dos enganos desta besta, do inimigo. E a gente precisa sair. Se a gente sabe que está em um lugar que é errado, que prega doutrinas de homens, não segue a vontade de Deus, por que permanecer? Por isso, tudo que se prega onde você está, analise à luz da palavra de Deus. E se não está pelo assim diz o Senhor, não é um bom lugar para estar. A lição ainda comenta, nos chama para fazer um paralelo entre 1 João capítulo 3, verso 4, fazendo esse paralelo com Romanos 14, 23. E o que é que fala nos dois versos? O primeiro verso de 1 João 3, 4 diz que todo aquele que transgride a lei, ele está pecando, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a lei, ela vem para apresentar o pecado. Por isso que até Paulo diz que a lei nos serviu de aio e nos guiou até Cristo. Porque a gente descobre que está pecando, errando pela transgressão da lei. E eu te pergunto, se a gente retirar da lei, como é que a gente vai saber o que é certo ou errado? Você já percebeu hoje que a cultura moderna quer dizer que o que é errado depende de quem vê, dos olhos de quem vê? E não é bem assim. O que é pecado, o que é errado, está escrito pela palavra. E ela vai permanecer sendo a nossa guia. E aí agora o que a gente precisa entender é que a lei não nos salva. Por isso que aí vem o texto de Romanos, que diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, se eu não tenho fé que Jesus pode curar a minha vida, pagar os meus pecados, me dar vida nova, isso também é pecado. Então não adianta eu reconhecer que sou pecador sem ir até a fonte. Eu preciso compreender os meus erros, mas entender qual o lugar que eu vou para obter a salvação. Então, a lei em nenhum tempo da Bíblia ela salvou. Às vezes parece que as pessoas descrevem a Deus como um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo, um Deus da Antiga Aliança e um Deus da Nova Aliança. Queridos, Deus é o mesmo. O problema é que a gente que fica vendo coisas onde não existe. A lei sempre existiu para apontar o pecado. E agora o que é que ali apresentava-se para eles como quem retirava o pecado? O sacrifício dos animais. E agora o que Cristo fez foi fazer o sacrifício perfeito por nós. Mas sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Então em todo o tempo tinha que o sangue ser o que? Derramado para obter a salvação. Desde lá do Éden, quando tinha Caim e Abel, Abel ofereceu o que ele achava que seria o melhor, mas não o que Deus pediu. Mas Caim ofereceu o que queria. Abel ofereceu o sacrifício que Deus pediu. E Caim não teve a humildade de fazer aquilo que Deus queria, de reconhecer o seu erro. E ainda cometeu um outro erro, que foi agora tirando a vida do seu irmão. E você? Tem sido alguém teimoso também? Tem faltado humildade? Ou está reconhecendo que Deus, ele está com o seu... nos aponta o caminho, fala-nos do erro, né? Então, por isso que a gente precisa entender que a Babilônia caiu, mas a gente não precisa cair junto. Nós precisamos estar alertas
e entender que essa mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angelicais, são importantes para o tempo do fim, para que as pessoas despertem para essa verdade. Una-se com o povo de Deus, guardando os seus mandamentos, esperando a volta de Jesus, e assim anunciar para todos aqueles que creem. E vamos nos preparar como uma igreja, mas a igreja que eu digo não é placa, e sim a igreja que será a igreja triunfante. Porém, reconheço que a Igreja Adventista hoje tem uma mensagem especial para esses últimos tempos, e o melhor caminho para estar é estar junto com aqueles que estão marchando para o céu e pregando a verdade. Então, una-se a nós e vamos juntos pregar esse evangelho. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos amigos ouvintes, que eles continuem crendo e confiando em Ti, entendendo que há um Deus de amor que cuida de nossas vidas e quer sempre o melhor para nós. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe. Amanhã tem um resuminho aí da lição. Estamos voltando a gravar na sexta e amanhã estamos juntos. Tchau, tchau, queridos.